E o líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, disse hoje que a decisão dada por Alexandre de Moraes consolida um regime de exceção no Brasil. Para repercutir mais os desdobramentos desta operação de hoje com a oposição, nós vamos receber o próprio deputado Tenente Coronel Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, já na tela aqui. Muito boa tarde, deputado. Um prazer recebê-lo aqui no 360. Daqui a pouquinho o Pedro Venceslau se junta a nós também. Mas queria tratar primeiro de tudo, deputado. Houve uma reunião convocada às pressas pela bancada do partido, pelo PL, participação também de senadores para tratar desta operação contra Jair Bolsonaro. Uma das questões é que a oposição defendia que não houvesse recesso no Congresso Nacional. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, já reiterou que sim, as próximas 2 semanas não vão ter sessões oficiais das casas. Mas o que é possível a oposição fazer? Qual é a estratégia de vocês no Congresso Nacional diante desta operação de hoje, deputado? Importante salientar que esta estação de hoje, ela conceitua que a política de Alexandre de Moraes, ela não é, o que a justiça de Alexandre de Moraes, ela não é cega. Ela é parcial, seletiva e politizada. O que foi feito hoje com o presidente Bolsonaro é um atentado contra a democracia disfarçada de decisão judicial. Nós sabemos que o presidente sempre esteve à disposição, quando intimado para depor, sempre colaborou, tem o endereço da sua residência declarado. No lado humanitário, está passando por problemas de saúde, e a resposta a tudo que estamos vendo de abuso é colocá-lo no lado constrangedor. Mas um homem que enfrentou a esquerda, que enfrentou o crime, o sistema, com coragem, não vai ser derrotado por uma tornozeleira. Isso mostra o desespero de quem sabe que ele ainda é o maior líder popular do país. A gente recebe essa informação com muita revolta, pois a gente sabe que o ambiente está muito tenso, inclusive diplomaticamente falando. Esta ação irresponsável por parte do ministro Alexandre de Moraes pode ter consequências para todo o Brasil. Desnecessariamente. Não há uma condenação, não há um motivo para esse tipo de ação, a não ser buscar o tensionamento diplomático com os Estados Unidos, buscar uma ruptura diplomática. Com qual motivo? Se tudo estava sendo levado dentro de um processo. Sabemos que, inclusive, não há o devido processo legal. Mas com qual motivo? Se tínhamos agora os 15 dias de defesa por parte do delator, se depois teríamos o tempo de defesa por parte dos réus, isso foi uma atitude política errada que tensiona uma relação diplomática de forma desnecessária. Deputado. E é doloroso para nós, brasileiros, ver o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. E mais doloroso ainda é que tem brasileiros que acham isso normal. Isso não é normal. Isso é muito prejudicial à nossa nação. Deputado, deixa eu Nós trazer... precisamos agora de equilíbrio, e precisamos de diplomacia, precisamos realmente estar atento. E o seu senador Alcolumbre, esse ainda é outro capítulo a ser estudado. A sua irresponsabilidade de não se posicionar em defesa demonstra o seu posicionamento político. Inclusive, a sua fraqueza à frente do Senado, visto que este mesmo ministro, há 2 dias atrás, rasgou a decisão do Senado por ocasião
da votação que tínhamos feito na Câmara e no Senado em relação ao aumento de imposto do IOF. Então, o senador Alcolumbre, para mim, não representa a política séria, correta, não representa aquele líder que precisaríamos estar à frente do Senado. Ele nos enche de vergonha e a sua atitude é irresponsável também. Pois, se fosse responsável, ele deveria, neste momento, trabalhar também a diplomacia, a união do Congresso e o equilíbrio dos poderes. Deputado, deixa eu só trazer o Pedro Venceslau aqui para participar da entrevista conosco, também poder fazer perguntas. Pedro, boa tarde. Deputado Zucco, do PL de São Paulo, líder da oposição na Câmara, te escuta. Boa tarde, deputado. Antes da decisão de Donald Trump sobre a tarifa, desse anúncio, na verdade, havia uma expectativa que o Congresso pudesse apresentar uma versão alternativa da anistia, inclusive antes do recesso. Havia essa conversa com a bancada do PL e o presidente da Casa, Hugo Mota. Depois da decisão de Donald Trump, os líderes, os deputados dizem que agora não há mais clima para que a anistia seja colocada em pauta. O senhor não acha que o efeito acabou sendo o oposto do desejado quando Donald Trump fez essa ameaça contra o Brasil? Pedro, sempre fazendo perguntas inteligentes e posicionamentos coerentes. Nós temos que ter o entendimento, Pedro, e tu, que é uma pessoa que analisa a geopolítica, sabe também que este movimento que ocorreu, envolvido numa narrativa muito bem trabalhado pela esquerda, ele parece que é esquecido por parcela da imprensa que não falou que desde o início o governo Lula não tem um embaixador titular, passou por meses sem ter essa função, que desde o início há uma aproximação de países como China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, e um distanciamento na contramão de Estados Unidos e própria Argentina. A questão da taxação nunca foi dita tanto pelo Eduardo quanto pelo presidente Bolsonaro. Sempre estávamos falando sobre os abusos cometidos por parcela dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E por que eu faço essa introdução? Esta busca pela ruptura diplomática é a estratégia do governo Lula para tentar tensionar e esconder o que há de importante. Dentre essas pautas importantes, não o fracasso econômico do país, a corrupção do INSS, a possível anistia àqueles que não cometeram nada. Hoje o líder ou o ministro mais importante não é da Fazenda, Haddad, ou da Saúde, da Segurança. Hoje é o Sidônio dentro de uma linha de estratégia de comunicação. Essa é a esquerda. A anistia deveria ter sido votada há muito tempo. Há muito tempo que nós deveríamos tirar da cadeia, das prisões, pessoas que nada fizeram. E aquelas que fizeram, que respondessem por dano a patrimônio. Mas não foi isso que aconteceu. E acabou se reverberando. Mas também lembro que o mesmo ato de taxação foi feito pelo Trump para mais de 20 países. Isso também não é publicitado. Logicamente que 50% que nenhum de nós brasileiros, inclusive o presidente Bolsonaro, nunca quis que o país fosse taxado, sabe que essa construção diplomática ou a inexistência de diplomacia entre os países corroborou para chegarmos a esse momento. Lula faz questão de tensionar com os Estados Unidos, pelas falas que já comentei, por dizer que o dólar não tem que ser a moeda padrão, pela sua esposa desastrosa na diplomacia, que ofende, que xinga, que busca inclusive a censura das redes sociais. Então são vários os fatos. Mas o que é claro é que o Brasil perde com tudo isso. Nós precisamos ter a clareza que hoje o que aconteceu, o absurdo de um ministro, de forma monocrática, fazer o que fez, sem pensar nas consequências,
com certeza pode prejudicar a todos nós. Deputado, sobre essas consequências que o senhor tem apontado, e de fato a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump para entrar em vigor em 1º de agosto é bastante citada na decisão e está em todo este contexto. Queria ouvir do senhor e de como a oposição, diante deste cenário agora, desta decisão de hoje, e de como o senhor colocou, de que ainda não há clareza do quanto o governo Lula está conseguindo, de fato, ter algum canal para esta negociação, cabe ao Congresso conseguir abrir esses canais? Por exemplo, há uma comissão do Senado que vai para lá. Da parte da Câmara, dos deputados, há uma mobilização também neste sentido para, como o senhor disse, buscar o equilíbrio, buscar a diplomacia e, com isso, evitar que este tarifaço de fato entre em vigor, independentemente do que aconteça na ação judicial que corre no STF? Com certeza. Também é nosso papel em função da inexistência de diplomacia, de diálogo que esse governo está tendo como estratégia. Já escutamos, tu imagina que um chefe de Estado, o chefe de uma nação como o Brasil, um país rico, um país próspero, vai a público comendo uma jabuticaba e provocando Donald Trump. Qual é o ganho? Qual é a intenção que ele tem, a não ser tensionar, a não ser buscar, inclusive, a ruptura? Isso demonstra que ele não está pensando nos produtores rurais, no comércio entre as nações, na economia brasileira. E ele está buscando justamente uma narrativa para dizer que são todos contra ele, que somos brasileiros e devemos permanecer unidos. Isso é irresponsabilidade. Isto é uma grave ação que vai trazer consequências inimagináveis. E a gente precisa, Congresso Nacional precisa acabar com esse recesso imediatamente e debater 2 semanas que poderiam até ser usadas, mas que agora devem ser utilizadas justamente para que a gente possa ajudar nesse processo. Quem é que vai ficar tranquilo em seus estados, sabendo que hoje o tensionamento está latente, que daqui a 2 semanas poderemos entrar numa taxação nunca vista antes, que pode reverberar para outras nações liberais? Outros chefes de Estado já estão incomodados, já estão preocupados com o que está acontecendo no nosso país. Por isso que o Congresso deve exigir de seus presidentes, tanto na Câmara quanto no Senado, que a gente possa debater. Esta é a função do parlamentar, de chegar lá e ajudar no equilíbrio das forças. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, está desequilibrando as forças e prejudicando a nação. E a falta de diplomacia proposital do governo Lula pode tensionar ainda mais. Nós conversamos com o líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco do PL do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos a disponibilidade de estar conosco nesta sexta-feira. Deputado, muito obrigado. Um bom resto de sexta-feira e bom fim de semana ao senhor. Obrigado, porque ficamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez ao deputado Zucco.